Hoje a gente vai continuar falando aí sobre a Idade Média, inclusive para mostrar para vocês que a Idade Média não se resume só à Europa. A gente já falou aqui de Ásia, e hoje a gente vai falar sobre reinos africanos. É isso mesmo, hoje a gente vai falar sobre o Reino de Gana, que é um dos reinos ou impérios, entre outros, que existiram durante a Idade Média e, de certa forma, relacionaram com outros aspectos da Idade Média. Então vamos lá, já começar, já vou lançar. Antes, deixa eu pedir desculpas, estou tomando um café aqui. Já tô com a voz anasalada, é nariz escorrendo, que estava um calor, posso que vocês já estão passando por isso também, e de repente vem essa mudança de temperatura e é terrível viver isso, né? Lembrando que essa aula entra na nossa playlist de História Geral e Mapas Mentais. A gente está fazendo tudo que a gente puder aqui num formato de mapas mentais, mas com bastante detalhe para vocês. E eu deixo o link na descrição aqui para vocês baixarem. Vocês utilizam como vocês quiserem. Se vocês quiserem copiar, se quiser baixar e imprimir, se você quiser tirar uma ideia, fica ao seu critério, tá bom? Então vamos abrir aqui a nossa telite. Agora sim, eu tive alguns problemas aqui, mas o que é a magia do corte, né? Da edição. Vamos começar localizando o Reino de Gana no espaço e tempo. É uma aula bem simples, bem tranquila. Depois a gente vai falar de outros, né? O Império do Mali. Mas vamos lá. É um período extenso da história. Ele começa, na verdade, o que a Europa ainda entendia como Idade Média, a Idade Antiga, mas aqui é a Idade Média na maior parte. 300 depois de Cristo a 1240 depois de Cristo. Então é um reino que passa por praticamente toda a Alta Idade Média e tem o seu declínio já no que a gente vai chamar de Baixa Idade Média. A gente está falando de uma região, vamos lá de mapinha já. Na África Ocidental, então seria mais ao oeste do continente africano, entre os desertos do Saara, então a região ali que a gente tem o deserto do Saara, e os rios Níger e Senegal. Se vocês já estão ligados em história, vocês sabem que o rio, qualquer rio é importante, qualquer fonte de água é super importante para a manutenção de uma sociedade. E ali a gente tem a cerca de 600 quilômetros a norte do atual país Gana. Então significa que o reino de Gana não era necessariamente o atual país Gana, ele estava mais ao norte de Gana, tá bom? E vamos lá então. Gana significa chefe guerreiro, aquele que tem muita gana, né? E a capital é Kumbi-Salé, que ali está escrito com C. Daqui a pouco a gente até dá umas chamadas de atenção nesse mapa, que é um mapa que eu achei interessante, mas ele tem algumas coisas aqui que são importantes falar. Cerca de 20 mil habitantes, o que para a época era muita coisa. Vamos lá então. Passando aqui, então a gente já começa falando diretamente de política. Centralização política nas mãos do monarca, do rei do Reino de Gana. O Reino de Gana, inclusive, não é um dos mais famosos que a gente estuda quando se fala Idade Média. O mais famoso que a gente fala é o Império do Mali. Mas aqui já tem um ponto importante aqui. E ele não chegou a se estabelecer enquanto império. Tá? Esse é um ponto importante devido à baixa política expansionista. Você não tem uma grande política expansionista no Reino de Gana. Por isso que a gente fala Reino de Gana. Alguns lugares a gente vai confundir. O mapa aqui está falando sobre Império de Gana. Diferente do que a gente fala, por exemplo, sobre o Império do Mali, que inclusive dominou o Reino de Gana mais para frente. Então, só toma cuidado aqui, tá bom? É importante a gente destacar. Você não tinha uma política expansionista que pegava boa parte do território do Saara, ou a África subsaariana, ou o norte da África, assim como foi o Império do Mali, tá bom? Mas o reino de Gana, ele se insere na Idade Média e é um reino importante e era grande, mas não chegava a ser que tinha uma política militar expansionista. Por isso que a gente não fala Império de Gana, e sim Reino de Gana. Existiam várias tribos pertencentes ao Reino de Gana que tinham que pagar impostos ao rei em ouro. O ouro através dos adornos, que era muito importante. Então, a principal moeda de troca do Reino de Gana era o ouro. Inclusive, é por isso que muitas outras sociedades de fora vão querer dominar depois o Reino de Gana. Mas vamos lá. É o seguinte, vamos falar de economia. Já deu para ter uma base, porque a gente falou de ouro, certo?
Economia baseada, principalmente porque a gente tem ali os rios Níger e Senegal. Então você tem uma economia bem diversa, inclusive, tá? Diferente de várias outras sociedades que a gente já falou, que a gente já viu, aqui você tem uma economia bem diversa mesmo. Nós temos a economia baseada na agricultura, você tem diversos gêneros agrícolas, principalmente por conta do cultivo que era estabelecido por conta da irrigação dos rios Tigres e Senegal, dos Tigres, Níger e Senegal. Mas você tinha exploração do sal, olha só que interessante, o marfim, então a gente está ali perto da costa do marfim, o marfim, certo? Construção de joias, que é muito importante. E, logicamente, a gente falou do ouro. O ouro era talvez a maior fonte ou moeda de troca, inclusive externa, do Reino de Gana, tá bom? Eles tiveram contato com muçulmanos mais ao norte. Se vocês conectarem com a aula que a gente teve sobre o islamismo, a gente fala que depois da morte de Maomé, o mundo islâmico se expande. E a gente vê aqui que a partir do século VIII, século IX, o Reino de Gana começa a fazer contato com o mundo islâmico, certo? Ainda mesmo que não haja um processo de dominação do Reino de Gana pelos califas islâmicos, pelo Império Islâmico que a gente chama, tá bom? Mas eles passaram a fazer trocas com o mundo islâmico. Era ouro por outros gêneros que o mundo islâmico dava, principalmente quando você vem do norte da África. E por se contar do mundo islâmico vindo de uma África saariana, eles começaram a abastecer o Reino de Gana, principalmente com camelos e dromedários, que era justamente para fazer esse transporte, para caminhar, era uma forma mais. A gente não está falando de um reino um reino marítimo, por exemplo. Então aqui a gente, diferente do que a gente já falou sobre Império Bizantino, por exemplo, que você tem a utilização do mar Mediterrâneo, ou no mundo antigo, os gregos, os fenícios, outros povos, aqui a gente não está falando disso. Então é transporte por terra, camelos e dromedários, tá bom? Então eles faziam as trocas dos produtos agrícolas, o ouro, outras coisas do Reino de Gana por produtos manufaturados, tecidos, certo? E outros produtos que são necessários para o Reino de Gana. Então você tinha um reino focado bastante no comércio com outras sociedades. Bom, vamos lá. A religião é algo mais simples de se entender, pelo menos aqui nesse contexto. Eram religiões politeístas, então como você tem religião politeísta, como eu falei para vocês, não foi um reino que passou por um processo de islamização. Quando a gente fala islamização, não é nenhum demérito ou não é nenhuma forma pejorativa. A gente fala islamização como uma forma de entender que os povos, assim como você tem povos que foram cristianizados, você tem povos que foram islamizados, tá bom? E as religiões politeístas eram principalmente focadas em animais, certo? Deuses da natureza, e eram muito utilizados, né, propagados pelo rei, pela centralização política, para espantar a cobiça de outros povos nas minas de ouro de Gana, que você tinha uma abundância de ouro em Gana. Então a cobiça de outros povos, ou de quem é que seja, que queira, né, dominar o reino de Gana. E aí eles faziam oferendas e sacrifícios de animais para os deuses para a manutenção dessas riquezas do reino de Gana. Ok, e como é que fica o declínio desse reino de Gana, que durou bastante tempo? Então, ele era bem estruturado, apesar de, como eu falei para você, ser bem simples de se entender, ele era muito bem estruturado, tanto é que durou, aí que a gente pode dizer, quase 1000 anos, certo? E ele durou muito por conta das suas redes comerciais, do que ele apresentava e se propunha para outras sociedades em relação a trocas comerciais. No ano de 1076 é onde começa esse declínio, já no período de Baixa Idade Média. Alguns povos, como por exemplo os povos almorávidas, deixa eu pegar minha caneta aqui, que já eram povos seguidores do Islão, que vem mais ao norte, que habitavam o atual Marrocos, que estava mais ou menos aqui subindo aqui, certo? Eles dominaram o reino de Gana. Dominaram o reino de Gana. O reino continuou ali, mas com o domínio de povos islâmicos, não os povos
originários de Gana, certo? Dominaram, mas não islamizaram necessariamente. Só que é um negócio que a gente sempre fala. Economia baseada no ouro um dia acaba. O ouro não é renovável, certo? Que era a grande fonte econômica, onde eles mantinham as redes comerciais e mantinham, inclusive, a sociedade equilibrada e uma sociedade viva, apesar de não ser uma sociedade super militarizada como outros reinos que já tinham naquele período. Mais ou menos em 1100 depois de Cristo, essas minas de ouro elas começam a entrar em decadência. Então, a escassez do ouro que inibe redes comerciais em Gana, do Reino de Gana, com outras sociedades que começam a olhar e falar: ó, vocês já não têm mais tanto a oferecer, mas vocês têm outras coisas além do ouro. E aí, no século XIII, certo? O Império do Mali, que foi islamizado, certo? O Império do Mali, inclusive o Império do Mali, ele tá, assim, ele já era grande, a gente pode ter essa aula aqui, a gente tem aula aqui no canal, mas não no formato de mapas mentais. Você tinha lá a capital Tombouctou, que era uma capital. O Império do Mali, para vocês terem noção, ele era riquíssimo, gigantesco e ele era culturalmente magnífico. E ele domina o reino de Gana e acaba com esse reino de Gana. Ele passa a fazer parte do chamado Império do Mali. O Império do Mali, inclusive, ele vai até a Idade Moderna, tá? A gente entra, se a gente pegar em linhas gerais, se quiser fazer um recorte de tempo, o Império do Mali, ele já é bem mais para frente, mas ele era bem maior, inclusive, também tem essa relação com o Islã, tá bom? Então, o reino de Gana é importante porque ele mostra que existem sociedades organizadas. Isso aqui é muito importante para a gente tirar essa questão eurocêntrica de que o centro da cultura, da economia, da política, ela está na Europa, principalmente quando se fala em Idade Média. Um dos grandes objetivos que a gente tem aqui é mostrar isso, que a Idade Média é muito mais ampla do que se imagina. O Reino de Gana durou quase 1000 anos na África, mantendo suas redes comerciais com outros povos, o que garantia, mesmo não sendo super militarizados, o que garantia a sobrevivência do reino. Então é um reino extremamente importante para a história mundial, tá bom? Não é só da África, não. Vamos voltar aqui então para a nossa telite, aqui eu sei que é uma aula mais simples, mas é o que dá, inclusive, nesse contexto, a gente tem que seguir essa linha aqui de fazer as aulas principalmente em a ordem cronológica, então tá dando tudo certo, né, na minha concepção aqui para vocês, mas possivelmente a gente vai fazer ainda essa semana mais aulas de mapas mentais, e assim que a gente terminar a Idade Média, a gente começa uma playlist de mapas mentais em história do Brasil. Tô bem empolgado, vocês estão empolgados também? Deixa aqui nos comentários pra gente. Eu vou ficando por aqui, não deixe de baixar esse conteúdo aqui. Eu amo vocês, é de todo o coração do mundo, grande beijo, fui!